Dando continuidade aqui às atividades do 34º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, nós temos na tarde de hoje, das 2 até as 3h30, mais uma conferência, e nós vamos deixar 15 minutos do final para vocês fazerem perguntas, e as perguntas vão ser por escrito, e aí a gente conta com o apoio de voluntários que vão estar caminhando pela sala. Então, vocês querendo fazer suas perguntas, é só levantar a mão que eles vão se dirigir até vocês e vão nos trazer as perguntas para esses 15 minutos finais. Então, a conferência ela tem o tema de Educação em Ciência em Solo, Educação em Ciência do Solo, para quê e para quem. E nossa conferencista é Laura Berta Reis Sanches, da Universidade Nacional Autônoma do México. Eu vou ler aqui um currículo resumido. Ela é química com doutorado em Ciências Biológicas e orientação em edafologia na Universidade Nacional Autônoma do México, onde é professora em tempo integral. Possui mestrado em Ciências da Educação e PhD em Ciências Naturais para o Desenvolvimento pelo Instituto Tecnológico de Costa Rica e a Universidade Nacional de Costa Rica, UNA. É professora de doutorado e tutora de mestrado e doutorado em Ciências na UNAM, na ITCR e na UNA. Fundou e preside a Rede Latino-Americana de Educação e Ensinamentos de Ciência do Solo. Então, queríamos convidar a professora Laura para dar início, então, à sua apresentação. Obrigada. Boa tarde. Meu agradecimento aos organizadores pela oportunidade de dirigir-me hoje a este importante Fórum Brasileiro da Ciência do Solo. E graças também a todos os presentes. Eu estou estudando português para poder falar com as crianças no Congresso Mundial do Rio em 2018, mas agora eu não falo bem português. Entretanto, como sua convidada, eu quero falar com vocês em sua língua e, por isso, eu vou ler a minha palestra. Desculpas por a minha má pronunciação. Por que educar em ciência do solo? Porque a América Latina enfrenta muitos e graves problemas, mas dentre eles destacam dois: a conservação dos recursos renováveis e indispensáveis para conseguir os alimentos e o problema de conseguir uma produção que permita garantir tanto o abasto de nossas populações como seus requerimentos nutricionais, é dizer, a vida mesma. Estes dois problemas, se bem são igualmente uma preocupação mundial, para os países latino-americanos constituem uma prioridade e é problema da soberania nacional. As possíveis formas e vias de solução para ambas problemáticas envolvem diretamente o solo e o convertem em um recurso natural indispensável e imprescindível a preservar, pois do solo depende não só a possibilidade de contar com alimentos e água para todas as espécies, senão igualmente de fibras, combustíveis e materiais de construção, e o hábitat natural de uma imensa quantidade de organismos
e micro-organismos e, portanto, fonte da biodiversidade. Filtra, recircula e define o divisal da água, é depósito dos resíduos e o suporte de toda estrutura. Sustento de toda espécie é elemento imprescindível para a realização e regulação de todos os ciclos biogeoquímicos, que permitem ao planeta ser um lugar habitável, pois como sistema complexo que é, guarda relações intersistêmicas com tudo o que constitui e é a vida na Terra. Mas também o solo é um excelente catalisador para a realização de reações químicas verdes, reações químicas limpas. É por tudo isso que não possuir um solo fértil que nos permita contar com os alimentos e água suficientes é já de início um grave problema, mas mais graves são as situações sociais que seu déficit gera: pobreza, deslocamento, inequidade, violência e injustiça, a consequência da fome. Mas, não obstante a grande importância do recurso solo para a conservação da vida na Terra, há uma ausência generalizada de conhecimento da cidadania, tanto no referente aos recursos naturais que a América Latina possui, como respeito do valor dos mesmos. Entretanto, e se bem é certo que igualmente é ao respeito, existe uma grande ignorância de muitos políticos e a mídia, os governos não desconhecem o valor real dos recursos solo para a vida, só que antepõem seus interesses pessoais, políticos e econômicos aos interesses da sociedade. É esta a razão de para que educar em ciência do solo. Nós necessitamos educar em ciência do solo porque necessitamos ensinar ciência do solo para tentar resolver esses três problemas: a fome, a degradação ambiental e o desconhecimento do valor real do solo para resolver os dois primeiros e garantir a existência da vida no planeta. É essa nossa responsabilidade. Só que resolver os problemas da fome e a degradação ambiental para avançar em direção ao desenvolvimento não é possível sem um ensino e aprendizagem da ciência que permita construir hoje, nas crianças e jovens cidadãos do amanhã, tanto os conhecimentos como os valores necessários para isso. Pois, na medida que os recursos naturais se degradam e perdem, os alimentos e a água serão insuficientes para uma população em contínuo crescimento. Por favor, desenvolvimento é uma palavra muito prostituída por os governantes e a mídia, mas também é uma ideia humana que recupera os mais profundos sentimentos humanos de preservação de vida. O verdadeiro desenvolvimento não busca depredar a natureza, nem empobrecer as sociedades, senão conservar os ecossistemas para as futuras gerações, para todas as comunidades no planeta, e não só para os do primeiro mundo. Verdadeiro desenvolvimento equilibra. Não. Oh, bueno, déjalo. Equilibra
lo equitativo, lo económico, lo viable y lo vivible. É esta a razão de para que educar em ciência de solo, já que só que resolver os problemas da fome e a degradação ambiental para avançar em direção a esse desenvolvimento implica reverter a tendência de devastação e pobreza que impera na América Latina e abordar a crise ambiental para construir esse desenvolvimento. E isso implica aprender formas diferentes de usar os recursos naturais e de conviver entre seres com muitas e muito diferentes culturas. E nisso, a educação, dependendo da forma em que pratica-se e ensina-se, a ciência pode ser uma parte do problema se nós não mudamos, mas também pode ser parte da solução à medida que sejamos capazes de formar desde toda a escola e em todo nível docente e de pesquisa a aptidão e habilidade para construir novos âmbitos conceituais, éticos e culturais nos cidadãos do futuro, as crianças e os jovens, construindo nos fatos, e não só em palavras, uma educação ligada à teoria social e não à margem dela. Uma educação que inclua, integre e conjugue conhecimentos ligados aos valores e princípios humanos. Uma educação que nos permite estabelecer essas novas formas de convivência e relação com a natureza e entre humanos, a efeito de que as seguintes gerações também podem desfrutar dos atuais ecossistemas. São estas razões, importância e sentido de discutir hoje e aqui por quê, para quê, como e para quem uma educação em ciência do solo. Mas essas são só palavras, porque nos fatos, ainda quando todos, cidadãos e governantes, dizemos que a educação é uma prioridade, poucos fazemos realmente algo para mudar a educação que se oferece por meio da docência e a investigação, e transformá-la em uma educação para o verdadeiro desenvolvimento. Um exemplo claro é o seguinte: vocês sabem o que é isto? Reconhecem esta imagem? É a Gioconda, a Mona Lisa, famosa e valiosíssima pintura do Leonardo da Vinci. Ninguém, em seu são juízo, pensaria destruir a Gioconda para depois tratar-lhe, restaurar-lhe, reconstruir-lhe e reabilitar-lhe, tratando assim de demonstrar que é um muito bom científico e que assim o fizesse, não só seria considerado um desquiciado, senão igualmente protagonista de um gravíssimo delito. Entretanto, os recursos naturais da Terra sim são hoje malgastados, contaminados e degradados, gerando a destruição de ecossistemas e espécies animais e vegetais que são elos genéticos indispensáveis à vida. E não os consideramos delitos de lesa humanidade. Nós temos a Gioconda em grandíssimo apreço e por isso nos cuidamos dela. Entretanto, mas ainda deveríamos apressar e cuidar os recursos naturais da Terra, mas nosso discurso respeito à educação e ao ambiente é um duplo discurso,
porque em realidade não os valorizamos como dizemos. Uma coisa dizemos e outra coisa fazemos. O valor da vida no planeta deve ser reconsiderado. E nisso, a educação em ciência são a ponta da lança. Mas, e como? Como construir essa educação ligada à teoria social e não à margem dela? Uma educação que inclua, integre e conjugue conhecimentos ligados aos valores e princípios humanos. Bom, essa é uma pergunta de investigação. Uma pergunta de investigação muito fácil de responder, porque esta sala está plena de científicos e professores. Assim que, pensando como científicos, e se na vida real começamos a aplicar o pensamento científico aos problemas cotidianos, então, primeiro, é sabendo que a ciência, como produção de uma atividade humana complexa, é uma construção dialética do conhecimento em todo seu amplo sentido, e se o conhecimento transmite-se através do sistema educativo, educa-se através do ensino e se ensina na escola, então, o que se ensina na escola é a ciência escolar. Portanto, teríamos que começar a dar-nos conta que requeremos revalorizar a educação frente à ciência, pois educar também é uma ciência. Depois, é frente à evidência que indica que com a acumulação e especialização de saberes, não temos conseguido deter a galopante devastação dos recursos naturais, nem gerar uma consciência humana para lutar por detê-la. Então, a pergunta de investigação que todo pesquisador e docente teria que se fazer para começar é: o que é a ciência e qual é o papel da educação na construção da ciência? Como e através de que métodos, modelos de conhecimento e estratégias didáticas podem a prática e ensino interdisciplinar da ciência contribuir a gerar interesse pelo conhecimento em geral e pela conservação dos recursos naturais em particular, para aportar soluções aos problemas complexos em um marco ligado à realidade social e construir o verdadeiro desenvolvimento. E, com base nessa pergunta de investigação, agora poderíamos questionar-nos, mas, na prática, como? Pois, como se ensina toda a ciência. E a ciência ensina-se pensando e trabalhando como científico. Simplesmente ensinando ciência na classe, no campo e no laboratório, iguais para as crianças, jovens e estudantes de doutorado, de forma congruente com os conceitos e métodos das ciências. O qual significa que o ensino da ciência como atividade científica deve ter, para hacerlo, uma meta, um método e um campo de aplicações adequado ao contexto escolar. Perguntando-nos como resolver metodologicamente nossa interrogante de investigação, para assim partir dos interesses que deveríamos ter por ensinar de forma comprometida com a construção de uma educação para o desenvolvimento, com o objeto de definir que cosmovisão assume-se. Definindo
definindo a posição pedagógica que assume-se frente ao objeto de estudo, praticando o ensino da ciência como atividade científica, definindo as características da proposta a desenvolver e os indicadores para avaliar, e implementando a proposta pedagógica para, finalmente, avaliar o trabalho e reformulá-lo para reorientar o processo, o qual é muito fácil para um pesquisador. Mas que cosmovisão assumir para ensinar ciência do solo? Desde qual visão do mundo assumir nossa posição como pesquisadores e docentes para ensinar ciência do solo? Qual assumir quando considera-se educar para o verdadeiro desenvolvimento? Bom, dado que a ciência trata de explicar a realidade e não de inventá-la, e se, através do ensino da ciência, queremos acercar aos cidadãos a compreensão do mundo, e este é complexo, se buscamos conhecer ou entender a realidade dos problemas atuais e queremos capacitar-les para resolver os problemas futuros, então a ciência e seu ensino devem igualmente abordar o conhecimento do mundo em toda sua complexidade. Considera-se, pois, conhecer o mundo em sua integridade e não em sua parcialidade. Porque entender a complexidade do mundo vivo, que é o meio no qual intenta se educar para construir o verdadeiro desenvolvimento, implica assumir que este é um sistema e que a Terra, a biosfera, os seres vivos e as células que nos constituem são os sistemas naturais, mas que igualmente aplica-se o conceito aos sistemas humanos e sociais. Portanto, e tendo como marco desta disciplinar a cosmovisão sistêmica, a meta é ensinar para o desenvolvimento, é ensinar de forma comprometida para consegui-lo. O método é ambientalizar, através de conteúdos transversais, todo o currículo como um princípio e não tão só como uma estratégia. Congruentemente com o método, um modelo pedagógico que considera o ensino e a aprendizagem de forma processual e contínua. A sua vez, método e modelo em conjunto definem a metodologia de trabalho, sendo os passos a seguir, adaptar os conteúdos para ensinar o processo de aprendizagem do estudante, visualizando estes como um processo contínuo, que parte dos interesses, os sentimentos e os conhecimentos prévios de estudantes, a efeito de praticar um ensino da ciência não disciplinar, que permita às crianças e jovens ir pouco a pouco, em ordem do simples ao complexo, construindo suas próprias representações. Trabalhando através de hipóteses de progressão, cuja complexidade seja cada vez maior e, portanto, mais próxima à realidade sistêmica da Terra, com o objeto de fazer realidade a construção do conhecimento significativo de forma sistêmica, é dizer, complexa, integral, interdependente e interdisciplinar,
porque assim é a realidade do ambiente e dos seres vivos que habitamos-lhe. Ao mesmo tempo que se investiga sobre a própria ação pedagógica para esboçar novamente o trabalho, melhorá-lo e avançar em direção à construção do modelo educativo para o verdadeiro desenvolvimento. Buscando, à mesma vez, um campo de aplicação adequado ao contexto escolar, que nos permita mudar os modelos de pensamento desde os quais educa-se e a forma em que os saberes construem-se, o qual é uma responsabilidade indeclinável e que nos exige abrir todas as escolas ao entorno para oferecer alternativas que permitam compreender às crianças e jovens que a conservação deste sistema é uma tarefa e responsabilidade de todos, mas fundamentalmente de quem tem os conhecimentos e as ferramentas para educar para o verdadeiro desenvolvimento. Nós, todos, nós, os professores e os científicos. E que o problema já não pode ignorar-se, porque se a ciência e a educação não mudam tanto sua visão como seus métodos, e continuamos na via da perda e degradação dos recursos naturais do planeta, o não contar com o recurso solo e, consequentemente, com o recurso água, nos confronta com uma realidade próxima, aterradora. Mas educar para o verdadeiro desenvolvimento, através do ensino, requer, então, atuar sobre 3 fatos ou ideias fundamentais com objeto de abordar a crise ambiental e social. A primeira é que nosso planeta é um sistema fechado e finito, tanto no nível ecossistêmico como no socioeconômico, e, portanto, sujeito à segunda lei da termodinâmica. A segunda é que a equidade social reclama formas diferentes de gestão dos recursos naturais da Terra. E nele, a educação também é parte essencial da solução. A terceira é que, para conhecer o mundo como é, o ensino e a aprendizagem devem ser sistêmicos e complexos, articuladores de domínios disciplinares e aspirar ao conhecimento multidimensional sobre a base do reconhecimento de 3 princípios básicos: incompletude, incerteza e reconhecimento dos laços entre as entidades que nosso pensamento deve necessariamente distinguir, mas não isolar, senão integrar. Não perdendo nunca de vista que se a realidade é uma, o meio é um sistema dinâmico e suas propriedades não são defeitos aditivos, então o ensino deve ser complexa, integral, interdependente e interdisciplinar, todo o qual implica que para abordá-la deve ser criativa. E por isso, no estudo e ensino interdisciplinar das ciências sociais e naturais, o currículo deve ser ambientalizado, pois as crianças e jovens de hoje requererão amanhã estar capacitados para tomar decisões coerentes com modelos da vida respeitosos do ambiente e da diversidade de culturas e pessoas. Necessitamos, portanto, formar humanos que possuam conhecimentos em ciências tão profundos
como para oferecer soluções sustentáveis e defender os pontos de vista próprios, mas, ao mesmo tempo, respeitando os pontos de vista dos demais, convencendo com argumentos. Quer isto dizer que a investigação deve subordinar-se à docência? Não. Ambas são igualmente importantes. Sem investigação, não há geração do conhecimento novo que ensinar na escola. Docência e investigação são trabalhos simultâneos e interatuantes para quem busca educar e educar-se. Mas e como fazer ambas coisas, sabeis? A ONU, como a Unesco, durante os cumes da Terra de Cívili, Rio e Johannesburgo, tem insistido na importância de realizar e apoiar a educação e a formação científica, mediante atividades e decisões que influam significativamente nos futuros cidadãos, preparando-os para afrontar o reto de responder aos problemas ambientais presentes e futuros. Desses grandes retos corresponde à necessidade de formar científicos com uma perspectiva ambiental do verdadeiro desenvolvimento da ciência, e outro, que a prática científica cotidiana dos investigadores busque desenvolver alternativas de origem natural, utilizando materiais originários do país, de baixo custo e de menor impacto ambiental possível. Esse é o reto. Educar e pesquisar ao mesmo tempo. Mas é isto possível de fazer? Sim. Sim, se vocês quiserem. Mas não há receitas, só caminhos por construir. Excuse. Eu trabalho como solo para as duas coisas, para tentar formar científicos com perspectiva ambiental e, ao mesmo tempo, desenvolver investigação. Eu aproveito para isso que, se bem a ciência de solo tem como campo de atividade e interação preferente a atividade agropecuária, o solo, como recurso natural, é igualmente excelente catalisador em reações químicas verdes e, portanto, reações de baixo impacto ambiental que permitem diminuir o uso dos dissolventes custosos e contaminantes, utilizar métodos alternativos de energia que economizam o consumo desta, diminuir os tempos de reação e obter rendimentos iguais ou superiores que pelos métodos tradicionais, contribuindo assim à busca do verdadeiro desenvolvimento. Para meu trabalho no laboratório, eu trato de conciliar ambas coisas, a docência e a investigação, definindo para todo trabalho no laboratório tanto objetivos e metas experimentais como educativas. Assim, nosso objetivo geral é fazer realidade uma educação e práticas científicas construtoras do verdadeiro desenvolvimento, efetuando o estudo interdisciplinar de caracterização química das argilas presentes em solo mexicano, para diversificar seu aproveitamento como catalisador em reações químicas limpas, potencializando assim o valor real do recurso solo. Entanto que os objetivos educativos para este exemplo são gerar no estudante, no investigador ou docente,
consciência sobre o poder de decisão que tem, pois pode optar pela realização de processos que são daninhos ao ambiente ou prevenir sua contaminação, e contribuir à mudança educativa que nos acerque na prática à busca cotidiana do verdadeiro desenvolvimento. Tenta-se, pois, avançar desde o âmbito educativo em direção a uma ciência capaz de contribuir ao verdadeiro desenvolvimento, uma ciência socialmente responsável, cujo paradigma ainda está por cimentar-se. Não vou a detalhar esta investigação, porque não é esse o objetivo desta prática, mas sim vou aproveitá-la para mostrar como trato de fazer ambas atividades, docência e investigação, ao mesmo tempo e em iguais espaços de trabalho. Como toda pesquisa, tem uma metodologia. A colheita, análises, determinação de composição química e mineralógica, mais parâmetros superficiais, exploração de poder catalítico, avaliação do trabalho para reformulá-lo, reorganizá-lo e construção de uma ciência responsável. A colheita, clima, sítio, análises, dados edafológicos, caracterização química, determinação de parâmetros superficiais, determinação de difração de raios X, exploração do poder catalítico, resultados e discussão. E você vê que neste trabalho igualmente há objetivos, metas e análises de resultados, tanto experimentais como educativas. Mas o mais importante é que as conclusões também correspondem aos dois campos, a docência e a investigação, para fazer realidade sua interação. E que, utilizando o solo como catalisador, não requeremos dissolvente e temos os seguintes rendimentos e tempos de reação. Assim, nós temos conclusões de dois campos de conhecimento. Os rendimentos superiores aos 90% para cada uma das fontes alternas de ativação empregadas em reações tipo Friedel-Crafts deixam claro o poder catalítico do solo utilizado, o qual constitui um avanço em os fatos em direção a uma química de processos límpios e econômicos, que, ao efetuar-se em ausência de dissolventes, otimizar a energia e utilizar como catalisador o solo, o qual é uma matéria-prima natural de origem nacional, busca acercar-se ao desenvolvimento. Este é química verde, reações químicas de baixo impacto ambiental para o melhor impacto social. Os resultados mostram a viabilidade de um campo compartilhado que busca desde a interdisciplina tanto conhecer as características edafológicas das argilas,
como sua utilização em áreas de ciência compartilhadas, permitindo-nos não usar reativos contaminantes, nem gerar resíduos, além de aperfeiçoar a energia. Mas também temos conclusões educativas. A formação dos futuros científicos e docentes é um processo que se cumpre em diversos prazos e múltiplos níveis, mas anda quando se busca que eles mudem sua forma de pensar e atuar em direção ao ambiente de forma cognitivamente fundamentada, através não só da introdução das modificações necessárias para minimizar e evitar a geração de resíduos e efluentes contaminados e a utilização de substâncias tóxicas nos processos de síntese de substâncias químicas. Senhor, mais importante ainda, impulsando desde a escola e mediante contínuo análise e reflexão da prática cotidiana, a construção dos valores que lhes permitam fazer realidade uma mudança cultural que se reflete em sua prática profissional, qualquer que seja o caminho que em o futuro eles sigam. Por que trabalhamos assim? E para que o fazemos? Bom, trabalhamos assim porque nós temos que ser congruentes com o que se diz e que se faz. E por isso, se busca, através da prática científica, contribuir à construção de uma ciência que, como ideal, busca aproximar-se ao verdadeiro desenvolvimento, para ensinar em os fatos aos estudantes a fazê-lo, mas também para incentivá-los por igual em direção à docência e à investigação, ao mesmo tempo em que tratamos de impulsar em os fatos a formação de princípios cidadãos coletivos que coadjuvem em o médio e longo prazo a preservação do ambiente em que vivemos. E as crianças? As crianças podem igualmente, se nós queremos, trabalhar de forma científica para aprender e apropriar conhecimentos, valores e princípios. Eu tenho para vocês 2 artigos a respeito de como trabalhar desta forma com as crianças. Um que se chama Bolas de Gude, Minhocas, Argilhas e Contos. Porque foram bolas de gude, minhocas, argilhas e contos as que eu utilizei para trabalhar com as crianças os conceitos de capacidade de campo. Eu deixo aqui os 2 artigos. Este e outro que se chama Ensino da Ciência do Solo, Estratégia e Garantia de Futuro, publicados no Jornal da Sociedade Mexicana de Ciência do Suelo e Spanish Journal of Soil Science. Mas meu trabalho com as crianças não só me permite escrever artigos sem eu aprender muito e ter muitas satisfações. Assim são os solos de minha nação. É um projeto educativo para as crianças e jovens que tem como objetivo que eles compreendam claramente a importância do solo para a sua vida. E que, sem solo, nós não temos milho, e só seremos escravos de outros países, escravos por causa da fome. É por isso que o trabalho dos professores e investigadores é hoje muito importante para a América Latina,
porque nós não temos que só ensinar-nos a matéria, senão também em todas as matérias, em todo nível, em todo exercício, em toda escola, nós temos que aproveitar para ensinar com exemplos práticos e da vida, raízes e valores éticos e culturais a nossos futuros cidadãos, para seu melhor e verdadeiro desenvolvimento. Assim são os solos de minha nação, desenvolve-se a nível latino-americano, através das sociedades da ciência do solo nas escolas. E temos tido experiências muito ricas e agradáveis, pedagógica e didaticamente, no México, Cuba, Colômbia, Costa Rica, Equador e Argentina. Eu os convido a cadastrar-se à Rede Latino-Americana de Educação e Ensinamentos da Ciência do Solo, porque o desenvolvimento não é uma metodologia, não é uma moda, sino uma filosofia. É uma meta que deve construir-se de forma participativa, mediante a ação cotidiana e coletiva. E para isso, não há receitas, só caminhos por construir. E a solução está na informação e educação que no dia de hoje oferece-se à cidadania, já que só o conhecimento, a consciência, a gestão e a exigência real dos cidadãos em direção a seus governos, para empreender e ser parte de toda a ação necessária para preservar o solo e prevenir sua degradação, será garantia de sua conservação. Eu quero ler a vocês uma formosa reflexão de um pedagogo compatriota de vocês. Eu estudei numa escola que eu mesmo ajudei a construir. Eu sou filho de imigrantes italianos e nasci numa comunidade brasileira que não tinha uma. Quando eu tinha 6 anos, um dia, meu pai chegou à casa e disse que tinha falado com alguns vizinhos para construir uma escola para que estudássemos. E um menino de 6 anos, que era eu, alguém que até aquele momento não tinha usado sapatos, com minhas próprias mãos de menino, ajudei a construir aquela escola. Tendo ajudado com minhas próprias mãos a construir minha escola, faz possível que eu tenha 3 definições claras na mente. A primeira, que para mim não existe problema algum que não tenha solução. A segunda coisa que eu entendi foi que é possível aprender tudo o que nós precisamos para sermos pessoas virtuosas e felizes, sem considerar a condição social. E, finalmente, a terceira é o fato de ter certeza que o conhecimento ajuda a construir a vida. Eu tenho 51 anos e eu ainda penso no que teria sido de mim se eu não tivesse ajudado a construir a escola onde eu estudei. Olhando para a América Latina, onde moram 250 milhões de pobres, eu acho que temos que construir a escola que precisamos. Cada um na sua escola, cada um na sua aula, cada diretor, pesquisador ou professor sua escola, e cada pessoa construir uma com suas próprias mãos. Manfio. Você, todos
podemos ensinar as crianças e jovens a construir sua escola com suas próprias mãos. Lembre-se, sem milho, não temos país e só seremos escravos de outros países. Escravos por causa da fome. Meu coração é ferido por isso, pois os homens do campo mexicano emigram e são escravos por causa de fome em Estados Unidos. Enquanto isso, seus solos degradam-se e México importa alimentos que poderia produzir. Eu os convido a construir sua escola com suas próprias mãos, a não permitir que a região latino-americana seja escrava por causa da fome e participar para fazer do Congresso Mundial de Rio um congresso único, em o qual os docentes e investigadores de ciência do solo façam de Rio 2018 a capital mundial do ensino da ciência de solo e oferecer o melhor congresso mundial de ciência de solo. Você, todos podemos ensinar, educar e pesquisar ao mesmo tempo para preservar o solo e construir uma melhor e mais equitativa América Latina. Muito agradecida, muito obrigada por sua atenção. Obrigada a você, Laura, por suas palavras, e ficou o convite, né? Então, essa convocação a todos nós, né? Então, fica aberta a perguntas, vocês poderão fazer, né? E entregar para os voluntários que estão passando na sala. Enquanto os voluntários recolhem as suas perguntas, eu vou fazer aqui alguns avisos. Vamos ver aqui. A programação social do evento oferece hoje a festa Disco Party, na Pátia Floripa. É uma filial da Pátia Ibiza, considerada a melhor noite do mundo. Então, pessoal, fica o convite aí. Os ingressos estão sendo vendidos no quiosque da Blue Ticket, localizado próximo à secretaria do evento. É bem assim ao lado ali da secretaria. A comissão central convida todos os membros da comissão organizadora para a foto oficial que será tirada em frente à recepção do Costão do Santinho, à 12h30 de quarta-feira. Então, aviso para os membros da comissão organizadora. Os convites para o jantar de confraternização começarão a ser vendidos hoje a partir das 14h, no caixa da secretaria do evento. Para os hospedados no Hotel Costão do Santinho, os convites serão vendidos a R$ 20, e para os não hospedados serão vendidos a R$ 70. Outro aviso aqui paroquial é que, para aqueles que gostam de chimarrão, o evento preparou o cantinho do chimarrão localizado no engenho de cana, descendo em direção ao restaurante. É do lado direito, quem desce em direção ao restaurante. Outro aviso, os interessados em almoçar no Costão do Santinho deverão se dirigir ao caixa da secretaria do evento até às 15h de cada dia, para adquirir o ticket do dia seguinte. Referente ao transporte gratuito dos hotéis conveniados ao evento, informamos que a gratuidade se dá apenas nos horários programados pela organização. E o último aviso é que a Assembleia Geral da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo ocorrerá quarta-feira, dia 31 de julho, às 2h na Sala Pico, ali próximo da Secretaria.
Dentre os pontos de pauta está a entrega do Prêmio Antônio Carlos Moniz de Mérito em Ciência do Solo, cujo homenageado da edição 2013 é o professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Nelson Campos. Então, chegamos. Agora ler. Então, a pergunta de Carmen Massucci, da Universidade Federal do Vale de São Francisco. Ela pergunta: as atividades de educação em solos estão explícitas nos projetos de pesquisas financiados pelos órgãos de fomento de sua autoria? Sim, a resposta é sim. A minha universidade é uma obrigação, mas, Gonçalo, eu necessito ajuda. Ok. Bom, a pergunta da colega Carmen Massucci é se as atividades de educação em solos estão explícitas nos projetos de pesquisa financiados pelos órgãos de fomento de sua autoria. A resposta é sim. Essa é uma obrigação? Ou se quieres lo digo y luego ya. La respuesta es sí. Para mi universidad, esa es una obligación. Nosotros tenemos que hacer al mismo tiempo docencia, investigación y divulgación. Ella quiere decir si es una contingencia que los órganos de fomento exijan que estas actividades estejam incluídas já toda. Sim. Sim, a resposta é positiva. Ok. Quer fazer? Acho que ela se sente segura com você também. Ok. Bueno, então, eu tomo um lugar. Pergunta de James, da Unesp, Jaboticabal. Para quem? A pergunta. Seria prioritariamente para os que têm fome ou para os representantes do agronegócio? Sería para todos. Todos necesitamos conhecimentos, mas nossa obrigação como docentes e pesquisadores, como pessoas que têm os conhecimentos, é maior que para os cidadãos comuns. Para quem? Para todos. Para quem me quiera escuchar. Para quem me quiera ouvir. Não sei se é resposta suficiente. Há uma pergunta da colega Christine Mugler. Laura, quero parabenizá-la pelo seu trabalho com educação em solos e sua ação no convencimento e envolvimento de outros pesquisadores nesta seara. É difícil, mas, uma vez atraídos, eles se encantam. Assim vamos construindo a educação em solos. Bom, essa é uma afirmação, uma reflexão. A pergunta é:
A pergunta é, perdão, você já tem ideias para atividades e ações para transformar o Rio de Janeiro na capital mundial da educação em solos em 2018? Sim, eu tenho muitas. Por isso, eu estou estudando português. Se você me permite dar oportunidade, sim. Obrigada, Cristina. Os artigos estão na computadora, disponíveis para quem os queira. Só me permita um minutinho, só queria acrescentar também a doutora e professora Laura, é secretária executiva da Sociedade Latino-Americana de Ciência do Solo, e como tal, junto com o nosso colega Julio Orihuela, presidente da Sociedade Latino-Americana de Ciência do Solo, estarão já tomando os preparativos de organização do Congresso Latino-Americano de Ciência do Solo, que ocorrerá em novembro do ano que vem, em Cusco, Peru, e por conseguinte, estas ideias que a Laura levantou aqui sobre o Rio de Janeiro certamente estarão bem desenvolvidas até lá, naturalmente, com esse objetivo. Desculpe. Não sei se a Laura gostaria de... Se a Laura quer fazer um encerramento, deixar alguma palavra. Bom, só invitá-los novamente para participar en educación en ciencia del suelo y hacer de verdad de Río una gran fiesta educativa, que no solo Brasil, sino Latinoamérica toda muestre todo lo que tenemos positivo y de gran valor para hacer de la educación la punta de lanza para el cambio, para un cambio hacia una mayor equidad social. Então, agradecendo a presença de todos e essa brilhante participação de Laura, também agradecendo ao Gonçalo aqui para fazer a outra ponte. Então, eu passo aqui nas mãos de Laura o certificado dessa apresentação de hoje.